Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do Lemos Advocacia para Negócios. É com grande entusiasmo que a gente está aqui hoje para tratar sobre um tema super interessante, uma grande oportunidade no mercado jurídico, que é a questão do carbono, né? E para a nossa alegria, para a nossa satisfação, ao tratar desse tema, a gente vai ter conosco um convidado extremamente atuante nesse mercado e que vai agregar muita informação relevante para a gente aqui hoje, de modo a municiar o nosso público, não só de advogados, de atuantes no setor jurídico, mas o público em geral, que identifica nessa oportunidade uma oportunidade de negócios. Vamos apresentar nosso convidado? Vamos. Meu nome é Cecília, sou advogada, atuo na área ambiental do Lemos e o convidado de hoje é o Danilo Roberti Alves de Almeida, com pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, Exalc-USP, em parceria com a Universidade da Flórida, pós-doutorado pela Bengal University, doutorado em recursos florestais pela Exalc-USP, em parceria com a Michigan State University, mestrado em ciências florestais e tropicais pelo INPA, graduação em engenharia florestal na UFV. Ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento da empresa BR Carbon, que é desenvolvedora de projetos de carbono e oferece soluções para a descarbonização do agronegócio, diretor da Universidade do Carbono, diretor da Aliança Brasil-NBS, cofundador e diretor da Bioflore, que é uma empresa de tecnologia para mensuração de ativos ambientais. Atualmente, o Danilo coordena também a Universidade do Carbono, numa parceria entre o PSEG e a BR Carbon, e que está inaugurando em agosto o curso profissionalizante Soluções Baseadas na Natureza, Mercado e Projetos de Carbono. Bem-vindo, Danilo, muito prazer em recebê-lo, obrigado pelo aceitar o nosso convite, prazer. Olá, obrigado Cecília, obrigado Vinícius pela apresentação. Para mim é um grande prazer estar aqui falando um pouco sobre esse tema que é super importante, né, para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. E vamos conversando, vamos lá. Excelente, Danilo. Parabéns pelo currículo, pela atuação à frente dessa área. Como eu disse, é uma área nova, né? Eu tenho atuado na área ambiental já há alguns anos, me dedicado ao tema das mudanças climáticas também, especialmente no Lemos. E trazer esse novo tema, né, para o nosso público, seja jurídico ou não. Bom, e esse é um tema transversal, né? É um tema que conversa tanto com a área ambiental, quanto a área social e também com a área econômica e empresarial, né? Eu acho que essas três vertentes são importantes da gente trazer e de destacar ao longo do nosso bate-papo, ao longo da nossa conversa aqui hoje, né? Danilo, para a gente poder iniciar esse bate-papo sobre o carbono, explica para a gente, dentro da sua visão teórica e prática, né, que você tem muito bem, você tem uma atuação forte na academia, você tem uma atuação forte também no setor empresarial, o que são os projetos de carbono, né? E como que a gente pode gerar créditos a partir desses projetos, né? O carbono é comercializável em que sentido? Traz para a gente essa informação para a gente poder iniciar essa abordagem, por favor. Beleza, Vinícius, vamos lá. Eu vou puxar mais para o tipo de projeto de carbono em soluções baseadas na natureza, né? Que é quando a gente utiliza da natureza para realizar aí a emissão, a produção de créditos de carbono. Que é basicamente o quê? As grandes empresas que realizam grandes emissões de CO2 e outros gases do efeito estufa para a atmosfera, elas precisam buscar neutralizar o impacto delas nas mudanças climáticas, né? Então, empresas de aviação, petroleiras, entre outras diversas, né? Microsoft, Google, Natura, enfim, grandes empresas, dentro da sua atuação, tem um impacto, né? Devido às emissões de gases do efeito estufa. Então, como que elas vão conseguir se tornar carbon neutral, que o pessoal fala, né? Neutralizar a sua pegada. Então, são duas estratégias que essas empresas precisam fazer. Elas precisam reduzir as emissões
dentro da atividade interna delas, mas ao mesmo tempo elas não conseguem zerar. Então, uma maneira delas neutralizarem e ainda continuarem emitindo, elas comprarem esses créditos de carbono. E esses créditos de carbono vêm de atividades, no caso de soluções baseadas na natureza, que contribuem para o sequestro de carbono da atmosfera ou evita a emissão de CO2 para a atmosfera. O que é evitar a emissão? Evitar a emissão é você pegar uma floresta que potencialmente seria desmatada na Amazônia, por exemplo. Então, um produtor rural que iria desmatar aquela área teria direito, por exemplo, de desmatar uma determinada área florestal. Alguém vai lá e fala para ele: opa, não desmata. A gente vai te pagar pelo recurso vindo dos créditos de carbono para você não desmatar essa área e você conservar essa área por pelo menos 40 anos, por exemplo. Né? E aí você gera um crédito de carbono por emissões evitadas. E também pode ser a restauração florestal. E aí, no caso, é sequestro de carbono. Então, uma área que não tinha floresta, uma área de pastagem degradada, uma área degradada, você vai lá e coloca uma floresta, você faz uma restauração ecológica e você aumenta aí o sequestro de carbono e tira CO2 da atmosfera e você gera créditos de carbono. Isso também pode ser feito no manejo agrícola, né? Então, um cultivo agrícola, um manejo do solo, um manejo de produção de pasto, de cana, de soja, seja lá o que for, você pode eventualmente melhorar os processos para reduzir o uso de adubos nitrogenados, como o nitrogênio, né, que tem óxido nitroso, que é um dos gases, ou diminui o uso de implementos agrícolas, como tratores, o consumo de diesel, ou aumenta o estoque de carbono no solo, ou o incremento de CO2 por consórcios, né, sistemas consorciados, sistemas agro-silvopastoris, né? Então, e aí você gera esses créditos e comercializa no mercado. Essa é mais ou menos a ideia, e essas empresas são beneficiadas por esses créditos e conseguem comunicar de que elas estão preocupadas com o meio ambiente. Excelente, Danilo. Então, pessoal, quando a gente fala de carbono, a gente tem que ter uma visão transversal, né? Como eu comentei no início. O Danilo trouxe para a gente o que é um projeto de carbono em si, né? Então, a gente precisa avaliar o carbono sob a perspectiva da química, vamos dizer assim, né? E também sob a perspectiva jurídica. Sob a perspectiva da química, nós sabemos que o carbono são dois átomos de oxigênio ligados em um de carbono, né? E do ponto de vista jurídico, como que a gente tem isso organizado? Nós temos atualmente o Acordo de Paris vigente no universo, no planeta Terra, digamos assim. Os países que são associados da Organização das Nações Unidas estabeleceram um entendimento internacional no sentido de limitar a elevação da temperatura da Terra até 1,5 graus, quando comparado a níveis pré-industriais. Para quê? Para fazer com que a emissão de carbono, nesse período, não gere consequências ou impactos danosos, né, à vida que a gente tem na Terra. Ou seja, para que as mudanças que já ocorreram possam ser mitigadas, né, no sentido no intuito de que nós possamos lidar melhor com essas adaptações. Então, nós temos um instrumento jurídico de vinculação internacional, já ratificado por mais de 197 países, e dentro desse acordo, os países signatários e que o ratificaram estabeleceram metas de cumprimento, as chamadas NDCs. Então, para a gente poder atacar o carbono, como o Danilo colocou, a frente florestal, né, que é um serviço prestado pela natureza, né, de captura do carbono da atmosfera, é uma das frentes. A gente tem outras frentes, como, por exemplo, a frente da energia, da mobilidade urbana, a gente tem a frente da captação do metano, da geração de biocombustíveis e por aí vai. Então, considerando que a nossa ênfase hoje é no sentido da geração, desenvolvimento, da exploração de projetos de carbono com foco no serviço florestal, né, ou seja, aquele serviço prestado pela natureza. Diferencia para a gente, Danilo, por favor, o que seria um projeto de carbono florestal AAR, RED+, e ALM?
Só fazendo um comentário antes, Vinícius, Por muito favor. bem colocado, né, com essas normatizações que estão sendo feitas a níveis internacionais, independente do tipo de projeto de carbono, né, o projeto de carbono ele envolve a construção de uma linha de base, que é o quê? É você definir o que iria acontecer na ausência do projeto. Isso, independentemente se é florestal, se é energético, se é de locomoção e etc., existe uma linha de base, né? E aí você constrói essa linha de base dentro do projeto, faz as suas ações e gera a certificação, né? E aí você, de fato, gera o crédito de carbono. E aí, dentro desses três tipos de soluções baseadas na natureza, RED, ARR e ALM, o RED vem da sigla de redução de emissões devido a desmatamento e degradação florestal. Então, quando você mitiga, você reduz o desmatamento e a degradação florestal, você está fazendo com que emissões não sejam enviadas para a atmosfera de CO2 e outros gases, né? Então, esse é o tipo de RED. Então, você basicamente paga para o produtor rural para ele não desmatar uma área. Para ter a adicionalidade, para ter a construção da linha de base, você precisa falar, ó, na ausência do projeto, aquele produtor rural, ele iria desmatar aquela área. E aí ele tem, por exemplo, a reserva legal e tem a área de múltiplo uso. Na Amazônia, por exemplo, a reserva legal é de 80% de múltiplo uso de 20%, né? E ele pode fazer projetos de RED, de conservação florestal, em ambos os polígonos, em ambas as áreas. O tipo da reserva legal a gente chama de AUD, que é o Avoided Unplanned Deforestation. Ou seja, é o unplanned, o cara não tinha o plano de desmatar. Por lei, o cara não pode desmatar aquela área. Aí você fala para mim, poxa, mas o cara, por lei, não pode desmatar aquela área. Então, como que ele consegue gerar um crédito de carbono disso? Mesmo que exista a lei, a gente sabe que na prática, mais de 90% do desmatamento na Amazônia, ele é ilegal. Então, você consegue provar isso a partir de informações geoespaciais de que determinada região, uma região de referência, existe um desmatamento, uma pressão de desmatamento, e você consegue, dado uma porcentagem de desmatamento, uma taxa de desmatamento daquela região, você consegue gerar crédito dentro da sua reserva legal. E na área do polígono de múltiplo uso, aí 100% daquela vegetação você tem direito de desmatar, né, a partir de um pedido de supressão autorizado pela secretaria, pelo órgão competente. E aí, ali, 100% da floresta que está ali que você poderia desmatar, você consegue fazer um crédito de carbono, que é o tipo do APD, Avoided Planned Deforestation. Então, esse é o RED, né? O ARR, que você mencionou, Vinícius, aí é para restauração, Forestation, Regeneration e Restoration, que são áreas que você coloca uma floresta, né? Você coloca uma floresta onde não existia uma floresta, onde era uma floresta no passado, você deixa uma floresta se regenerar. E nesse tipo de crédito é o sequestro de carbono da atmosfera, né? Aí nesse sistema, o produtor rural, muitas vezes ele consegue viabilizar a adequação ambiental. Então, às vezes, o cara tem um passivo ambiental, né? Ele tem uma reserva, uma APP que ele precisaria restaurar, ou uma reserva legal que ele precisaria restaurar para conseguir ficar adequado e conseguir financiamento de banco, etc. E aí ele consegue, a partir da restauração dessas áreas, gerar crédito de carbono, pagar a restauração, que é um custo elevado. Hoje em dia estamos falando aí entre cerca de 20, 30, 40 mil reais por hectare para você restaurar uma área, e ele consegue viabilizar, pagar e eventualmente até ter um determinado lucro com isso. Então é super importante os créditos de ARR para viabilizar a adequação e, ao mesmo tempo, fazer a mitigação das mudanças climáticas. E ele pode também fazer em áreas de múltiplo uso, se ele tiver interesse, né? Sim. E, por fim, o ALM é de agricultura. Então, são para pessoas que estão realizando práticas de pasto, né, pecuária, soja, cana, seja o que for, e aí conseguem, dentro do manejo dessa produção, melhorar as condições que eram usualmente feitas, e aí ter um delta aí de melhora na fixação de carbono. Isso, por exemplo, regulamentações
setoriais, como RenovaBio, que é da parte de cana. Então, no setor da cana, principalmente em São Paulo, que é muito forte, já tem um acordo setorial, uma regulamentação setorial de como gerar esses créditos, como você ter uma cana de melhor qualidade, com crédito de carbono, que hoje em dia está regulamentado de maneira setorial, que é o RenovaBio, por exemplo. Estou trazendo um tipo de sistema agrícola produzindo aí seus créditos e comunicando para a sociedade Sim. essa redução de emissões e, ao mesmo tempo, mitigando as mudanças climáticas. Super claro, Danilo. Tá vendo? Você, produtor rural, a super oportunidade que você tem aqui. A gente tem uma arquitetura jurídica já estabelecida através desses acordos internacionais e também da legislação nacional, que inclusive a gente vai tratar adiante. Nós não temos hoje um mercado regulado no Brasil, mas a gente tem um mercado voluntário que dá suporte a isso. E você tem também a oportunidade de, além de propiciar que os serviços ecossistêmicos daquela área florestal, seja de APP ou de reserva legal, por exemplo, possam ocorrer, né, através da captura do carbono, você tem a oportunidade de monetizar essa área comercializando-a, né? Então é uma super oportunidade que a gente tem aí para o produtor rural, né, Cecília? Com certeza. E Danilo, pelo que eu compreendi, então, na verdade, os tipos de projeto de carbono é como se eles atacassem frentes diferentes, na verdade, né? O RED de restauração, aliás, o RED de redução, o ARR de restauração e o ALM voltado para a agricultura. E só queria enfatizar aquilo que você disse sobre os produtores rurais que possuem, ou donos de imóveis rurais, que possuem a área de reserva legal, na maior parte 20% do imóvel, e a área de APP, no caso, para esses produtores rurais, eles conseguem, ou donos de imóveis rurais, eles conseguem gerar créditos de carbono a partir dessas áreas com o projeto ARR, que é o de restauração, correto? Sim, como eu mencionei anteriormente, né, se a pessoa tem um passivo ambiental, uma área de reserva legal que está desmatada e a pessoa precisa restaurar, ele consegue. Aí, de novo, você fala para mim, poxa, Danilo, mas o cara, por lei, ele é obrigado a restaurar aquela área. Mesmo assim, ele vai gerar crédito de carbono? Vai, porque dentro da linha de base, ou seja, dentro do que ocorreria na ausência do projeto, mesmo que tenha a lei, na prática, os produtores rurais não restauram essas áreas. E muitas vezes, porque eles de fato não têm o recurso. É muito caro restaurar uma área, né? E restaurar não é simplesmente colocar a muda. Como eu falei para vocês, é cerca de 20 mil reais para você colocar a muda no chão. Depois você precisa fazer o acompanhamento disso, né? Fazer um ato competição e etc. Então, o fato da pessoa conseguir ter um recurso, um apoio financeiro pagado na outra ponta por uma empresa que tem altas emissões. Então, é como se, sei lá, a empresa de aviação Gol compra créditos de carbono que fomentam a adequação ambiental de produtores rurais e a produção de florestas. Hoje em dia, temos no mercado empresas que estão indo além da reserva legal e da APP. Eles estão, de fato, pegando os polígonos de múltiplo uso, que são áreas produtivas, e colocando floresta para gerar crédito. E, às vezes, eles fazem o que a gente chama de florestas multifuncionais. Ele consorcia a questão da geração de crédito de carbono com produção florestal. Então, coloca espécies nativas de alto valor, né? E aí, no momento que essas árvores estão crescendo, você faz o corte seletivo, algumas você vende com valor agregado para o mercado, né? Espécies de madeira de lei, e aí você faz um fim fixo, que a gente chama também, né? Porque essas madeiras, elas não vão ser queimadas, elas não vão ser combustível e vão ser emitidas para a atmosfera. Muitas vezes você vai fazer móveis, você vai fazer coisas nobres com essa madeira, que permanece o carbono fixo ali, né? E a floresta também permanece crescendo, que ficou ali e gera créditos de carbono. Então, são maneiras aí, diferentes estratégias de produção de crédito de carbono. Perfeito, obrigada, Danilo. É incrível, né, a riqueza desse tema, ou seja, nós não temos apenas as potencialidades das APPs, das áreas de preservação permanente, nem das áreas de reserva legal. A gente tem um outro nicho que pode ser explorado e desenvolvido, que são os de múltiplo uso, né?
Ou seja, de repente até uma nova frente empresarial pode ser criada, desenvolvida dentro de uma holding que a gente tem hoje, que se dedica, por exemplo, a alguma atividade agro-silvio-pastoril, né? E que pode, de fato, desenvolver uma frente como essa tão importante e que vá além, que supere, né, as potencialidades da APP e da reserva legal. Danilo, a gente já trouxe, portanto, várias vantagens dos projetos de carbono, e você identificaria alguma outra vantagem, como, por exemplo, eu trago aqui a reputacional, né? Isso gera uma valorização de branding, uma valorização de marca super relevante, né? Inclusive, que é considerada nos balanços dessas companhias, né? Ou seja, é um ativo que vai se valorizando a partir dos movimentos que a pessoa jurídica, o empreendedor realiza. Então, você identifica outros benefícios, né, outras vantagens dos projetos, além desses que a gente já mencionou, inclusive o reputacional, você acha que faz sentido? Com certeza, né? Eu acho que as empresas elas estão cada vez mais sendo cobradas pelo consumidor, né? Pelo ESG, né? Que o pessoal fala muito, que é o Environment, Social e Governance, né? E estamos falando aqui exclusivamente do Environment, como que as empresas estão de fato preocupadas em melhorar o impacto delas, né? Em reduzir o impacto delas sobre o meio ambiente. Inclusive, existe um mercado voluntário, que a gente fala assim, o mercado voluntário é como se fosse as empresas, elas não são obrigadas a estar mitigando as emissões dela, mas elas já estão comprando crédito de carbono. Algumas já estão prevendo que vão ser cobradas mais na frente por um sistema regulado e etc., mas algumas também querem comunicar que elas estão fazendo a parte delas. E por mais que eventualmente o mercado não esteja regulado a nível jurisdicional, a nível de lei, o mercado cobra, né? Grandes fundos de investimento internacionais querem que as empresas, exigem que as empresas estejam fazendo a sua parte, né? Então, você quer um investimento, você quer um apoio, então prova, né? O tal do due diligence, da transparência, de você provar que as suas ações são socialmente corretas e ambientalmente corretas. Sim. Então, com certeza, aí tem que tomar muito cuidado com o aspecto do greenwashing e como isso está sendo utilizado, por isso que tem que buscar metodologias sofisticadas, certificações realmente verificáveis e metodologias realmente acuradas, né, e com alta credibilidade. E além de outros co-benefícios que é importante destacar, que o projeto de carbono, ele não visa apenas o meio ambiente, quer dizer, ele não visa apenas as mudanças climáticas, o carbono, ele também traz benefícios sociais e de biodiversidade, né? Então, existe um selo que você pode colocar no seu carbono e ter mais valor agregado. Quando você vai comercializar o seu crédito de carbono, você pode conseguir um valor maior quando você prova que o seu projeto de carbono na Amazônia, na Mata Atlântica, seja onde for, você utilizou o recurso dos créditos para beneficiar a comunidade local. Então, você leva assistência médica aos ribeirinhos, você leva energia, ou você incentiva a formação de uma associação ou de uma cooperativa para comercializar os produtos do manejo florestal que eles fazem, ou você fomenta um viveiro florestal, uma coleta de uma rede de sementes para um projeto de restauração. Então, você melhora a qualidade da vida das pessoas que estão ali sendo impactadas no entorno do projeto ou dentro da área de projeto, muitas vezes, né, que envolve até o processo de CLPI, consentimento livre, prévio informado, para as comunidades estarem conscientes e a favor dessas ações que vão serem feitas, e da biodiversidade, né, você consegue conservar a fauna, né, os animais, a flora, trazendo espécies, protegendo espécies ameaçadas de extinção. Então, você provando isso com critérios rigorosos de monitoramento, né, de acompanhamento, você consegue agregar mais valor trazendo esses co-benefícios ao seu carbono que você está deixando de emitir ou que você está sequestrando da atmosfera. Maravilha. Perfeito. Danilo, inclusive, nessa questão que você falou de certificações, né, da empresa se tornar mais competitiva no mercado por conta disso, eu imagino que agora esteja surgindo também questões de certificações, como você mencionou, do carbono, inclusive acho que para os produtores rurais,
os produtos que eles têm, quando eles têm esses projetos e tudo mais, quando eles, de repente, exportam para outros países, eles também exigem, muitos estão exigindo para que eles consigam exportar, né, para se colocar num nível maior ali, né, de competitividade no mercado, essas certificações. Com certeza, né? A gente tem acompanhado os acordos setoriais, principalmente da Europa, para compra de carne, para compra de soja, para compra de produtos diversos, né? Que vêm de florestas tropicais, por exemplo, do Brasil, e de você ter a rastreabilidade da cadeia. Então, essa carne que está chegando no mercado, lá na França, qual foi o caminho que ela percorreu? Desde o boi que foi criado na fazenda até o transporte, etc. Então, e tem sido cada vez mais exigido essa rastreabilidade, né? Então, a gente tem um processo de certificação e o crédito de carbono, né? Ele entra dentro dessa comunicação do produtor rural, dentro das diversas certificações que ele pode ter relacionadas à pecuária, à biodiversidade, ao manejo florestal, ele pode ter o crédito de carbono também. Então, hoje em dia, o produtor rural que queira agregar valor aos seus diversos produtos, ele tem diversas maneiras aí. Então, ele pode fazer um manejo florestal sustentável com certificação FSC, ele consegue fazer um crédito de biodiversidade, já estão tendo metodologias para você calcular qual que é o crédito de biodiversidade que você tem no local e conseguir eventualmente vender isso. Você tem créditos que verificam a sua cadeia de custódia, de produção e etc. na parte agrícola. E o crédito de carbono é mais uma delas, né? Mostrando que o cara está conservando uma área, que ele está restaurando uma área que precisaria ser restaurada, ou que está restaurando devido ao incentivo do crédito de carbono. Então, acho que o produtor rural, hoje em dia, se ele quiser agregar valor ao que ele está colocando ali, e existem, por exemplo, até acordos setoriais, né? Eu ouvi falar esses dias, se eu não me engano, a Bunge estava pagando mais para quem comprovasse que a soja estava sendo produzida de uma maneira, de uma agricultura regenerativa, mais sustentável, etc. Então, mesmo eles já estão tendo acordos setoriais, né, paralelos à certificação sentido restrito, convencional, mas até o próprio mercado. E por que eventualmente a Bunge está fazendo isso? Porque ela sabe que ela vai ser cobrada, ou ela já está sendo cobrada, ou ela sabe que vai ser cobrada mais na frente, e o pessoal já está se antecipando, falando, quem produzir de maneira adequada, com agricultura regenerativa, etc., a gente vai pagar mais, porque a gente quer esse produto, a gente está buscando esse produto. Então, é um desafio hoje em dia, empresas de carne, por exemplo, a JBS, eles precisam conseguir provar de que estão trazendo carne de áreas que não são desmatamento legal. Existe uma cobrança lá de cima deles, então eles precisam garantir isso, e não é nada trivial. E aí começam esses arranjos do mercado e a cobrança e valorização de quem está fazendo da maneira adequada. É a boa gestão da cadeia de fornecedores, né, Danilo? Ou seja, e que não se atém apenas às multinacionais. Toda empresa, todo empreendedor pode buscar a valorização dessa cadeia de fornecedores, né? Agora, Danilo, vamos colocar a mão na massa, né? Vamos explicar para quem está conosco aqui como que a gente operacionaliza, executa, desenvolve um projeto de carbono, né? Quais são as etapas que a gente tem que observar? A gente identifica a área, depois faz o cálculo para ver se realmente há crédito e não débito do carbono, desenvolve o projeto, certifica, explica para a gente quais são as etapas que o empreendedor deve seguir. Perfeito. Acho que o primeiro passo, né, como produtor rural, é buscar uma empresa especializada, por exemplo, a BR Carbon, que possa fazer o estudo de viabilidade da propriedade para gerar créditos, né? Aí a gente faz esse estudo, vamos ver se dá para gerar créditos de REDD, se tem florestas que estão ameaçadas de desmatamento, que dá para gerar créditos nessa estratégia. Vamos ver se tem áreas potenciais para restauração e fazer AR. Vamos ver se o tipo de produção agrícola que a pessoa faz ali dá para ser melhorada e gerar créditos de agricultura. Então, o primeiro passo é fazer esse estudo de viabilidade. Uma vez feito o estudo, o produtor rural pode falar, gostei, quero fazer esse projeto, e aí faz um acordo entre a empresa desenvolvedora dos créditos e a gente faz o projeto, né? Em alguns casos existe o financiador, né? Alguma empresa que pode ser a empresa desenvolvedora ou pode ser um agente externo,
que vai financiar o desenvolvimento desse projeto. São projetos relativamente caros, principalmente o ARR, que é da restauração, que você precisa colocar uma floresta naquele local. Então, você precisa muitas vezes ter alguém que vai financiar. O retorno financeiro desses projetos são bem diferentes, né? Alguns créditos valem mais, outros valem menos, alguns exigem um aporte financeiro inicial maior, outros menos. Eu posso entrar em detalhes, se for o caso, Certo. mas daí, uma vez estabelecido o projeto que vai ser feito, aí a gente precisa fazer o PD, que é o Project Development Design, né? O PDD, que você vai enviar para a certificadora, né? Por exemplo, a Verra, que é a maior do mercado atualmente. E aí você, nesse projeto design, você fala o que você vai fazer. Você mostra a sua linha de base, mostra que o projeto para em pé, que de fato existe adicionalidade, né? E aí eles falam, pô, bacana, e você valida o seu projeto. E você depois faz um monitoramento periódico. Você precisa provar que as atividades que você está implementando, de fato, têm benefícios líquidos, verificáveis, para o carbono que está deixando de ser emitido ou sequestrado e para os benefícios sociais da biodiversidade. Você faz isso periodicamente, a cada 2 anos, a cada 5 anos, aí depende da estratégia que você faz. E aí, cada verificação que você faz, você manda para o órgão regulador que faz a verificação, né? Por exemplo, a Verra. Sim. E aí eles falam, pô, bacana, você fez certinho, a gente fez a auditoria, você paga para essa auditoria e aí emite esse crédito. Uma vez emitido esse crédito, você tendo esse crédito em mãos, você pode comercializar ele com as empresas, com traders, né? Existem empresas que fazem a compra e revenda, existem empresas que já compram diretamente para realizar a aposentadoria do crédito. A aposentadoria do crédito é quando a empresa compra para realmente compensar uma emissão dela, né? É quando você aposenta o crédito de carbono, você fala, esse crédito de carbono ele foi utilizado para compensar uma emissão minha, né? Então, às vezes, pode vender direto para essas empresas. Fazendo a cessão, né? É possível fazer a cessão para terceiros. Fazer o quê, desculpa? A cessão desse crédito para terceiros. Depois dessas etapas todas, se o investidor ou o empreendedor quiser fazer a cessão total ou parcial daquele crédito dele, se ele entender viável, isso é possível. Sim, ele pode vender esses créditos para terceiros realizarem a compensação. E o tipo de negociação varia também. Então, a pessoa pode fazer o que a gente chama de upfront, que é uma venda no futuro. Às vezes, um crédito que nem existe ainda, você já pode vender, claro, com um acordo, uma segurança, etc. Você vende e esse recurso você utiliza para financiar o seu projeto, né? E aí, a empresa lá na frente vai comprar esse crédito e vai realizar a aposentadoria dele para compensação do crédito emitido, né? Ou você vende no spot, que a gente fala, que é quando o crédito já existe, o crédito já foi verificado, que é o tal do VCU, né, o Verified Carbon Unit. Ele passou já pela verificação, foi constatado a sua veracidade, a sua adicionalidade, os seus benefícios, você gera esse crédito e vende para a empresa realizar as suas compensações. Excelente. Aí, só 2 perguntas, Cecília, antes de passar a palavra novamente para você, para a gente trazer mais informações. 2 perguntas dentro da sua resposta, Danilo. Quanto tempo a gente leva para poder fazer todas as etapas, né? O acordo de viabilidade, o estudo de viabilidade, mais os projetos em si, né? E você mencionou a questão da certificação e da auditagem. São etapas dissociadas ou integradas? Então, vamos lá. Desde o estudo de viabilidade até a produção dos primeiros créditos, leva pelo menos uns 2 anos aí, falando em projetos de conservação florestal, do RED, né, onde a floresta já está lá. Você consegue monitorar, então você leva, sei lá, alguns meses aí para produzir um PD, o Project Design, aí manda para o VVB, que é uma empresa. O que é o VVB? É o Verification Validation Body, que é a empresa que tem credencial, que tem que é licenciada pela agência regulatória, que é a Verra, por exemplo, e consegue realizar essa auditoria, né? Então, você manda para o VVB, eles realizam a auditoria, leva um tempo, aí eles retornam para você com algumas críticas e melhorias, podem ser negados, se o projeto não estiver bom, simplesmente
declinar o seu projeto ou melhorias até o momento da aprovação. Isso leva pelo menos um ano, vamos dizer assim. Aí depois você vai ter o período também de produzir o monitoramento, né? Que você também vai enviar para a agência regulatória, para o VVB também, né? Okay. Aí, uma vez que passa pelo VVB, vai para a Verra. Então, é uma dupla auditoria que você passa. Primeiro pela empresa que tem a licença a realizar a auditoria. Uma vez que passou por essa empresa, pelo VVB, aí vai para a Verra, né? Que daí a Verra também vai auditar ambos, a empresa que realizou a auditoria e o desenvolvedor do projeto. Vai falar, então você viu esse ponto aqui, melhorou aqui. Então, uma dupla até, de fato, a verificação. A cadeia toda é verificada, né, Danilo? Exatamente. E aí, você trouxe outra questão referente a... Desculpa, isso sobre o tempo, né? Exato, mas eu acho que você ilustrou para a gente a questão da certificação e da auditagem, né? São etapas dissociadas ou integradas? Elas estão juntas, né? A auditoria ela é preliminar à certificação, né? A certificação, eu diria que é quando você, de fato, tem o carimbo ali, né? Entre aspas, de falando, ó, o seu crédito de carbono, ele de fato existe, ele foi verificado, você passou pelo processo de certificação e agora você pode comercializar isso. Uhum. E a auditoria é o processo para você chegar à certificação, que passa pelo VVB, que eu mencionei, e a própria agência regulatória, como, por exemplo, a Verra, dentro do mercado voluntário, eu estou falando especificamente nesse caso. Sim, com certeza. Danilo, essa sua fala, na verdade, me trouxe outros questionamentos. Eu lembro que, um pouquinho antes, você estava falando que, na verdade, nem todo carbono vale a mesma coisa. Não sei se foi exatamente isso que você falou, mas isso tem a ver com o local que se encontra, as florestas, né? Nem todo carbono estocado pela floresta vale a mesma coisa. E daí, junto com isso, essa questão da certificação, me vem um questionamento no sentido de que, como que... Eu imagino que a gente fala muito das certificadoras internacionais, elas estão muito atuantes no mercado voluntário hoje, mas eu imagino que tem aí uma dificuldade até para, né, eu não sei enquanto as certificadoras nacionais se desenvolvendo, enfim, como fazer essa rastreabilidade e trazer essa transparência para os carbonos aqui do Brasil, entende? Eu imagino que seja algo meio... É um pouco complicado de você, vamos dizer assim, padronizar essa questão da rastreabilidade para certificação. Isso tem a ver também com essa questão de diferenças dos carbonos, das florestas, dos carbonos estocados? Só complementando rapidamente aqui a Cecília, Danilo, Claro. Quando ela comenta a questão da possibilidade, né, e aí você vai colocar para a gente, da possibilidade de diferentes resultados, né, do crédito de carbono, eu imagino que ela esteja se referindo aos diferentes biomas que nós temos no Brasil. Exatamente. Né? Ou seja, uma determinada espécie de árvore ou um determinado conjunto dela pode gerar mais créditos do que a outra, né? Do que outro conjunto. Isso pode variar de acordo com cada espécie. Exato. É só para complementar a fala dela e estou curioso para te ouvir. Legal, muito bem levantado. A negociação do crédito de carbono no mercado voluntário, ela é realmente do que a gente chama que é a venda de bancada, né? Você negocia diretamente, em muitos casos, com a empresa que vai realizar a compensação. E aí, essa empresa que vai definir o tanto de qualidade que ela quer naquele crédito, né? Como eu falei, então, quando tem co-benefícios, como a biodiversidade, o social, né? E você provar, a palavra integridade, ela tem sido muito utilizada no mercado de carbono. Como que você prova que aquele crédito de carbono ele tem integridade? E a integridade tem vários aspectos de integridade. Tem desde você provar com acurácia que aquele estoque de carbono que você estimou que tem naquela floresta, ele é de fato realista, né? E você falou da transparência. Hoje em dia a gente tem sensoriamento remoto, sistemas de scanner a bordo de drones, que você faz o escaneamento da floresta e você consegue ter, de fato, uma maior rastreabilidade e transparência da informação do estoque de carbono que tem ali. E, ao mesmo tempo, também você tem a integridade da permanência, de você ter uma boa relação. Por isso que o aspecto social ele é muito importante, né? Não é simplesmente
trazer benefícios líquidos para a comunidade, mas você Sim. ter uma boa relação com as pessoas que estão no entorno desse projeto, você traz segurança para esse projeto, você traz a permanência. A permanência é a garantia de que aquela floresta, aquele projeto vai perdurar nos pelo menos 40 anos que estão previstos ou mais, né? Então, esse conjunto de aspectos, né, de você estar dentro das suas atividades sociais também, você está fazendo da maneira correta, com consentimento livre, prévio informado e etc. Então, você garantindo todos esses processos, você consegue mais valor. Ou seja, quanto maior a integridade do crédito, maior valor você vai conseguir comercializar. Sobre o aspecto do bioma, até onde vai meu conhecimento, infelizmente, não é comercializado separadamente, mas deveria ser, porque, por exemplo, no Cerrado, a gente sabe que os estoques de carbono no Cerrado, eles são relativamente menores, eles são menores do que na Amazônia, numa floresta ambrófila densa, Sim. né? Só que a biodiversidade do Cerrado, ela é tão importante quanto, né? São Verdade. outras espécies endêmicas, regionais. Então, como que a gente consegue dar valor a um local que eventualmente tem menos estoque de carbono, mas que tem valor para serviços ecossistêmicos e de conservação da biodiversidade, garantia da qualidade de vida nossa? Como que você equilibra isso? Então, são esforços que estão em aperfeiçoamento, de você dar mais valor, eventualmente, de um crédito de conservação do que para um outro crédito, que não necessariamente está envolvido a integridade, mas sim a fitofisionomia, o domínio fitogeográfico de origem. E aí, para isso, estão criando metodologias de biodiversidade, né? Não são mais só créditos de carbono, mas créditos de biodiversidade, que são mecanismos que estão sendo feitos, né? Estão sendo montados e que exige demanda, né? Todo mercado, para ter sucesso, precisa de alguém querendo comprar e o mercado realmente começando a ter fluidez, né? Perfeito. Liquidez e por também. por outro lado, para concluir, créditos de RED, ARR e ALM têm valores completamente diferentes, né? Por exemplo, o ARR ele tem um valor bem maior do que o do RED, por várias razões, né? Primeiro, que você sequestra carbono da atmosfera, então é mais bem visto, de maneira geral, quando você remove carbono da atmosfera, é um impacto mais plausível e mais importante, entre aspas, do que você evitar a emissão. Na verdade, não é mais importante. Eu acho que ambos são complementares. Você não pode simplesmente... O que adianta você sair restaurando um monte de floresta se outras estão sendo desmatadas? Então, uma completude. Você precisa fazer com que as emissões parem, reduzam, né? O desmatamento reduza drasticamente e, ao mesmo tempo, sequestrem as florestas. Mas, de maneira geral, o sequestro de carbono tem sido mais valorizado e também o custo para você produzir um crédito de carbono da restauração é muito maior. Como eu já falei anteriormente, você precisa plantar uma floresta. O retorno desse crédito ele vem ao longo do tempo. A floresta precisa crescer. Então, eu falei anteriormente que pelo menos 2 anos para o projeto de conservação para você emitir um crédito. Mas para um projeto de restauração, vai ser em torno de 3 a 5 anos ou mais para você ter a emissão dos primeiros créditos. Vai ser daquelas mudinhas que começaram a crescer. Então, você vai colher esse crédito ao longo dos 30, 40 anos no desenvolvimento da floresta, no caso da restauração. O manejo, Então, existem valores diferentes pelo tipo de projeto também. O manejo realmente leva bem mais tempo, né, Danilo? Agora a gente vai entrar na questão crucial, que é a questão do custo, né, Exato. A gente, na verdade, queria saber mais ou menos como que você vê quais os custos que o produtor rural tem pela frente para fazer desenvolver o projeto, enfim, comercializar, certificar, a questão que você falou da rastreabilidade, enfim. Quais os custos você vê pela frente para o produtor que queira entrar nesse mercado? Então, isso é muito relativo do acordo que o produtor rural vai fazer com a empresa desenvolvedora do projeto, né? Então, na BR Carbon, por exemplo, que é a empresa que eu trabalho, não existe custo nenhum para o produtor rural, né? Então, todo o custo inicial da operação é a empresa desenvolvedora, no caso a BR Carbon, que paga, né? E aí, como que a BR Carbon ganha com isso? Ela ganha no momento que esses créditos são emitidos, que esses créditos são comercializados. A gente, por exemplo, cuida, inclusive, da negociação, né, da venda desses créditos. Então, a gente tem uma porcentagem
né, que a gente partilha com o dono da propriedade, por exemplo, no caso dos projetos RED, e aí existe o partilhamento. Então, nesse caso, não tem custo nenhum. Agora, para aquele produtor rural que eventualmente, não, eu quero fazer por minha conta, na verdade é muito complexo. Eu não indicaria nenhum produtor rural tentar fazer por sua conta um projeto de carbono, porque existe muito risco nessas empreitadas e é muito complexo, é bastante complexo. Então, eu sugiro fortemente buscar, de fato, uma empresa especializada e também existe um mecanismo de segurança desses projetos que é o buffer, né? Então, se você é uma empresa que já tem credibilidade no mercado, se você é uma empresa que tem, de fato, know-how para produzir crédito de carbono, o desconto sobre os seus créditos vai ser menor, né? Então, vamos supor, uma empresa especializada vai perder cerca de 12%, vai para esse buffer. Esse buffer é uma segurança. É uma segurança que, se acontecer alguma coisa com o seu projeto, existe uma poupança que fala, alguma coisa que não estava prevista aconteceu, foi perdido alguns créditos, mas a gente tem esse buffer de segurança que a gente segurou no passado. Então, é uma poupança, uma reserva de segurança. Agora, quando você é uma empresa nova que vai fazer esse crédito, e aí você pode ter um buffer chegando aí a 20%, 25% de desconto, porque aumenta o risco, né? Então, o custo do produtor, ele é praticamente nulo, dependendo do arranjo que ele fizer, das parcerias que ele fizer, né, nesse pontapé inicial. Excelente. E Danilo, diante das modalidades que nós temos hoje de desenvolver projetos de carbono, né? Os projetos, seja com a floresta plantada ou não plantada, duram em torno de quanto tempo? 20 anos, 30 anos? O que tem sido pactuado em termos de prazo entre o gerador do crédito e o comprador do crédito? Então, os projetos, pelas metodologias da Verra, né, os projetos, o tempo mínimo era de 30 anos e eles mudaram recentemente para 40 anos. Então, a base mínima aí, né, quando você faz um acordo de conservação florestal com o produtor rural, ele precisa garantir, né, você precisa ter mecanismos, você vai ter que monitorar isso durante todo esse período, de que ele não vai desmatar aquela área por pelo menos 40 anos. E você pode, inclusive, para dar ainda mais valor e segurança ao projeto, você pode fazer um acordo, por exemplo, de que aquela área vai ser transformada numa RPPN, que é uma unidade de conservação privada, né? Qualquer proprietário rural pode fazer uma unidade de conservação. Correto. E, por lei, aquela área nunca mais vai poder ser desmatada, né? É perpétuo, que é uma RPPN. E aí você ainda dá mais credibilidade, mais valor para aquele crédito, mais segurança de permanência, garantindo que ele vai além dos 40 anos. E no caso dos projetos de restauração, eles também têm no mínimo 40 anos, mas pode ter mais. Aí vai depender da estratégia da empresa que está montando o projeto, ver, porque em algum momento aquela floresta que você plantou, que está crescendo, ela vai se estabilizar, ela não vai crescer perpetuamente, né? Em algum momento ela vai atingir ali as suas 300, 400 toneladas ali, né? Enfim, e aí ela vai se estabilizar. E aí, em que momento que é estratégico financeiramente você falar, agora esse projeto, 45 anos, 50 anos é o suficiente, vendemos os créditos e agora a floresta está estabelecida. E você precisa garantir também, é legal você dar uma garantia que aquela floresta que você plantou vai permanecer lá depois desses 40 anos, né? Isso dá mais valor, diminui o risco, inclusive mexe naquele aspecto do buffer que eu mencionei anteriormente. Exatamente. A gente comentou bastante aqui das potencialidades, né? Agora vamos trazer os entraves, né, que a gente tem hoje identificados. Talvez a questão do custo, mas eu entendi que é importante fazer uma análise caso a caso, né, da potencialidade. De repente você se depara com uma situação muito desafiadora, quando na verdade você, né, se tiver um bom desenvolvimento das potencialidades, você consegue dar um bypass nesses desafios e seguir em frente, né? No início a gente comentou que hoje no Brasil nós temos um mercado voluntário, né? O que significa que a gente atua basicamente em bases contratuais, né? Entre aquele que tem o crédito e aquele que vai adquiri-lo, né? E estamos na expectativa de um mercado regulado, ou seja, a mão do Estado vai vir em algum momento, né? Trazendo toda aquela disciplina jurídica, todo aquele regramento que é habitual dentro de um mercado regulado, né? E estamos aí discutindo, acompanhando, participando das discussões, do amadurecimento desse mercado regulado,
junto ao Congresso Nacional, né, seja junto às câmaras temáticas da Câmara, dos deputados, como também do Senado Federal. Temos a esperança e a expectativa de que o mercado regulado possa fomentar o mercado de carbono, né? E não constituir um entrave, uma dificuldade, uma barreira ao desenvolvimento dessa nuance, né? dessa oportunidade que nós temos diante de nós. Então, Danilo, na sua visão, já coloquei aqui alguma coisa do ponto de vista jurídico, mas na sua visão como técnico, como atuante nessa área, o que você visualiza como principais entraves desse mercado, por favor? Esse assunto ele é bem complexo e amplo, né, Vinícius? Eu vou tocar alguns pontos, né? Como desafios, nós temos, como eu mencionei, a integridade dos projetos, né? A gente tem visto várias notícias saindo aí, a Polícia Federal vendo grilagem em áreas que depois desenvolveram projetos de carbono, e de maneira, às vezes, injusta, eu tenho observado que as pessoas, em vez de criticar o médico, criticam a medicina, né? Então, o que a gente tem que ver que tudo que é novo precisa ser aperfeiçoado. Eu acho que muitas críticas elas são boas, vêm para a construção, vêm para o aperfeiçoamento, e eu acho que é inegável a contribuição benéfica que os projetos de carbono vão trazer aí, e podem trazer, contanto que sejam feitas da maneira adequada, da maneira íntegra. Então, nesse caso, a regulamentação do mercado no Brasil, eu acho que ela vai beneficiar muito esse aspecto, né? Porque até pouco tempo atrás, e ainda o acordo é entre uma empresa desenvolvedora privada que faz certificação numa empresa internacional, que também é uma empresa privada, apesar de ser sem fins lucrativos, sim. E com o proprietário de uma terra privada ou de uma unidade de conservação. Hoje em dia já tem projetos voluntários em unidades de conservação, né, terras públicas e etc., estão abrindo concessões. Mas o arranjo da regulamentação do mercado, ou seja, tornando isso lei, você conseguindo ter um contrato, mesmo no mercado voluntário, mas que tem uma cláusula que dá mais segurança dentro do mercado regulado, você aumenta a permanência, você diminui o risco e eventualmente dá mais valor para isso, né? Então, o mercado regulado, ele veio muito dessa questão que você mencionou no início da nossa conversa, dessas exigências, né, a nível internacional, na ONU, do Acordo de Quioto, e agora as federações, né, os estados, os países precisam reportar as suas contribuições, e aí para isso eles precisam criar leis. Então, por exemplo, empresas que emitem muito vão ter tipo um teto, né? Então, você como empresa que emite acima de tantas toneladas de carbono anualmente, você vai ter que reduzir, você vai ter um teto, e se você passar desse teto, você vai ter que compensar. Você perceba que agora não é mais voluntário, não é mais simplesmente para ficar bonito na foto, é obrigado, é uma lei que obriga, né? Então, e como que isso vai ser feito, né? E um desafio é como ter a interoperabilidade do mercado regulado e voluntário, né? É uma preocupação que as empresas têm tido, e porque o mercado voluntário, ele ajudou a fortalecer, a criar critérios, né? A criar mecanismos e integridade para o mercado funcionar. Então, agora a gente precisa ver uma maneira do mercado voluntário, das empresas que estão desenvolvendo isso há anos, há mais de 10 anos, em alguns casos, como usar do conhecimento dessas empresas todas. Por exemplo, existe a Aliança Brasil NBS, né, do qual eu sou diretor também, e a gente é a união de várias empresas desenvolvedoras, ONGs e empresas que compram créditos também, que estão ali fazendo o advocacy e tentando comunicar também a importância dos créditos de carbono dentro desse mercado regulado. Então, eu vejo com muitos bons olhos o mercado regulado, mas falta ainda, eu sinto, né, opinião minha, agora falta muito conhecimento ainda, é uma coisa muito nova, então tem muita gente falando, às vezes sem saber muito bem. Então, eu acho que um dos desafios nisso tudo é, de fato, a capacitação de profissionais, né, da gente ter cursos de aprofundamento. A gente tem agora a Universidade do Carbono, que a gente lançou atualmente, né, o Soluções Baseadas na Natureza, Mercado e Projetos de Carbono, que é um curso que a gente está lançando muito nesse sentido, a gente conseguir, de fato, capacitar advogados, profissionais do mercado, gestores, diretores de empresa na parte de environment, né? Correto. Então, como que a gente consegue, de fato,
trazer conhecimento aprofundado dentro do mercado para, de fato, fortalecer e ficar mais seguro, né? Para diminuir as críticas, diminuir essa fragilidade que o mercado ainda está enfrentando, mas que eu acho que faz parte de todo o processo de mecanismos novos que estão crescendo, né? Sim, inclusive do ponto de vista jurídico, a gente tem aí duas grandes dúvidas, né? Primeiro, se a gente vai ter uma regra de transição entre esses dois modelos, né? É um ponto que está sendo discutido, debatido lá na Câmara, no Congresso. E qual é o modelo que a gente vai implementar, né? Se é o modelo mais alinhado com o modelo europeu, se é um modelo que vai gerar uma permissão para poluir, ou se é um modelo que vai estabelecer um teto de emissão, e a partir desse teto vai haver uma cobrança de algum tributo, né? Isso que está sendo realmente discutido, como você bem comentou, por ser um tema novo, embora a gente já tenha algumas experiências internacionais, a comunidade científica e jurídica no Brasil ainda tem levado um tempo para poder amadurecê-lo, né? Bom, a gente já está caminhando para o final do nosso podcast, mas nós temos, até antes do nosso encerramento, mais uma pergunta para fazer para o Danilo. Danilo, o produtor rural que tem essa potencialidade na sua propriedade, ou ainda que decida seguir com a modelagem do múltiplo uso, né? Ele pode estar se perguntando, poxa, eu tenho uma área de 5.000 hectares, eu tenho uma área de 500 hectares, o tamanho da área, né? Ele é um fator de impacto para o projeto? Você estabeleceria um mínimo ou uma margem razoável para que um projeto de carbono seja viável? Sim, com certeza tem um tamanho mínimo, né? Assim como toda a produção agrícola, às vezes para você ter um lucro, você precisa de existe um custo inicial que ele é relativamente alto, né? Por exemplo, quando você vai fazer a auditoria de um projeto, contratar um VVB, você vai gastar aí em torno de 200 a 300 mil reais, né? Fora as taxas depois que você vai pagar para o órgão regulador da Verra, que vai gerar uma porcentagem dos créditos que você vai emitir. Toda essa parte também de monitoramento das atividades sociais, do inventário florestal. Então, é um custo relativamente elevado, né? Eu não saberia te dizer agora qual que é o número mágico, mas eu diria, no caso de projetos de RED, né, em torno de 2.000 hectares. Então, não é para o pequeno produtor, né? Sim. Contudo, existem o que a gente chama de projetos agrupados, né? Que são projetos que você, às vezes, em vez de você pegar uma fazenda, você pega múltiplas fazendas. Então, às vezes, o cara, eu estou restaurando uma área aqui de apenas 50 hectares, 100 hectares. Tudo bem, a sua área sozinha não sustenta um projeto, mas eu vou juntar com a outra área de outra pessoa, de ciclano, de beltrano, então aí você viabiliza um único projeto, que a gente chama de projeto agrupado, de múltiplos fazendeiros, e você começa a viabilizar. Para os pequenos produtores, eu acho que tem mecanismos sendo realizados de pagamento CPR verde ou outros tipos de pagamentos por serviços ambientais, né? Às vezes num acordo mais setorial com o Estado, com o município, que esses pequenos produtores aí com propriedades menores conseguem se beneficiar, mas que não necessariamente são os créditos de carbono sentido restrito, né? Excelente, maravilha. Bom, já caminhando para o nosso fechamento, aí trazendo uma reflexão nossa que atua no setor jurídico, no mercado jurídico, ambiental, de mudanças climáticas, sustentabilidade em si, nós avaliamos que essa é uma grande oportunidade, né, para o produtor rural. Não só para o produtor rural, mas para todos aqueles que queiram atuar nessa frente, mas falando diretamente para esse público, né? É uma grande oportunidade, né? Ou seja, vale a pena. É uma frente de atuação em que nós temos uma segurança jurídica estabelecida, porque a partir do momento em que nós, no processo de desenvolvimento, né, nós contamos com certificação, com auditoria, isso traz uma segurança jurídica enorme, transparência, né, para esse processo, né? Então, faz sentido, eu acho que é super recomendável, né?
entender e abraçar esse tema, né? Para isso é fundamental contar com excelentes, boas consultorias de suportes, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista jurídico, né? E dentre os desafios que nós já comentamos há pouco aqui, né, que é a questão da legislação, da regulação que está em construção, isso de fato é um ponto de atenção, né? Mas no Brasil eu colocaria como um outro desafio jurídico a ser vencido, e nós temos instrumentos para isso, né? Inclusive esses instrumentos podem ser fortalecidos e tratados na regulação que está por vir, que é a questão fundiária, né? O proprietário, o produtor rural ou o empreendedor que já tem a sua área rural, o seu imóvel rural regularizado, ele está à frente dos outros que não têm essa regularização. E nós sabemos que o retrato fundiário no Brasil é desafiador, né? Então é uma oportunidade que realmente tem que ser desenvolvida, tem que ser aprimorada. E é um mercado que está em constante evolução e desenvolvimento, como também já dissemos aqui. E Danilo, passando a palavra para você, até para ouvir as suas conclusões finais, eu queria que você também mencionasse para a gente, por favor, quais as potencialidades ou oportunidades de aprimoramento, de aprofundamento nesse tema que nós temos hoje no mercado, sobre o aspecto de capacitação e de educação. Legal, Vinícius. É isso, né? É um novo momento que a gente está vivendo, né? É uma nova economia, a economia de baixo carbono, né? Ou economia verde, como algumas pessoas falam, e nisso abre um leque de possibilidades para as mais diversas áreas, né? Então, para os advogados, né? Pessoal jurídico que queira se aprofundar nas novas leis que estão surgindo, ou na segurança desses projetos, como que é o acordo entre empresa desenvolvedora e o proprietário, né? Como que a gente aumenta a segurança e permanência desses projetos, a parte de regularização fundiária, que é um dos maiores desafios que a gente tem, né? Conseguir provar de fato e garantir que aquela propriedade é daquela pessoa, né? Que tem a cadeia dominial e etc. E ao mesmo tempo também para o pessoal que estuda o meio ambiente, né? Agrônomos, gestores ambientais, engenheiros florestais, biólogos, está tendo uma demanda enorme, né, dentro desse mercado, desde o estudo de biodiversidade, estudo dos estoques de carbono, ou gestão desses projetos, isso desde empresas desenvolvedoras, ou dentro dos VVBs, ou dentro de órgãos regulatórios, ou dentro de empresas que compram, que tem a parte de environment, né, a parte de sustentabilidade. Então, todas as empresas hoje em dia estão começando a ter o setor de meio ambiente e saber se aprofundar sobre como funcionam os mecanismos do mercado de carbono, ele é muito importante, né? Então, acho que é um momento de oportunidade, é engraçado, né? Para a conservação, a gente teve o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento das tecnologias, e infelizmente, a gente destruiu muita coisa, né? Para pensar, é muito triste, o tanto de biodiversidade que a gente perdeu, tanto de comunidades tradicionais, culturas, florestas que foram destruídas, mas agora parece que tem um momento agora da gente transformar o nosso mecanismo de desenvolvimento para uma coisa boa, né? Para os serviços ecossistêmicos, para a biodiversidade, para o clima, para as pessoas, para a produção de alimentos, né? Então, acho que é uma oportunidade muito ampla, né? E aí, aproveitando, eu convido vocês a conhecerem o curso que a gente está lançando de profissionalização, o Soluções Baseadas na Natureza, Mercado e Projetos de Carbono, da Universidade do Carbono, que é a parceria do PSEG com a BR Carbon. Se procurarem nas redes sociais, aí vão achar. E eu acho que é isso, Vinícius. Eu fico muito feliz com essa conversa que a gente está aqui hoje. É mais uma prova da importância e da demanda da gente fortalecer o mercado, né, da gente impulsionar esse mercado, valorizá-lo e lutar para um mundo diferente, né, um mundo que dê permanência aí, que dê segurança sustentável para as próximas gerações, nossos filhos, netos, bisnetos, e que traga um mundo mais consciente em relação à proteção da natureza. Com certeza, Danilo. A alegria é nossa, o entusiasmo
de todos nós também. Cecília, suas considerações finais, por favor. Não, só reforçar a fala dos dois. Com certeza, embora ainda não tenha uma regulamentação desse mercado, mas já é uma necessidade, já existem acordos, como o Danilo mesmo reforçou, a necessidade de reportar a diminuição de emissões dos países. Então, com certeza é um mercado que tem tudo para se tornar cada vez mais aquecido. E as questões ambientais, o Danilo mesmo reforçou a questão que futuramente já está surgindo, né, desenvolvendo o mercado de ativos ambientais, e o Brasil, eu acredito e acho que o Danilo talvez reforce a minha opinião, tem muito potencial, né, nessa questão. E é isso, reforçar o que já foi dito. Então, agradecendo a participação do Danilo, a participação da Cecília e especialmente a você que esteve conosco nesse podcast sobre projetos de carbono. E vem mais por aí. Um abraço.